Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Muito bem. Nós estamos aqui começando nossa próxima videoaula para falar agora um pouquinho sobre a questão da formação do mundo moderno. Na verdade, essa videoaula vai ser um resumão sobre isso que nós chamamos de mundo moderno. E o que é que nós chamamos de mundo moderno? Nós chamamos de mundo moderno, ou idade moderna, todo aquele período, né, que vai desde o fim do feudalismo, né, a crise do feudalismo, e no Oriente com a tomada de Constantinopla pelos turcos, até a chegada das revoluções. Então, esse mundo moderno é um período marcado por muitas transformações, entre elas transformações políticas, econômicas, sociais, religiosas, culturais, né, e que engloba todo o período que nós conhecemos como transição do feudalismo para o capitalismo. Bom, pensando nesse contexto, nós temos que entender que o que nós chamamos de mundo moderno, ele se desenvolve na Europa Ocidental. Então, a Europa Ocidental, eu estou pegando esse território, né, que vem daqui da Alemanha, Itália, até Portugal, pegando a Inglaterra lá em cima. Tá? Desses países, né, 4 nós vamos ter uma centralização imediata, né, mais rápida, outras vão demorar mais, como o caso da Alemanha e da Itália, mas as transformações vão permeando todas essas regiões. A Alemanha e a Itália que não se centralizam nesse mesmo contexto, mas que vivem ali, no caso da Alemanha, a Reforma Protestante, no caso da Itália, o início do chamado Renascimento. Dentro desse contexto inicial, é importante que nós falamos sobre a formação dos Estados Nacionais. Pensar na formação dos Estados Nacionais ou dos Estados modernos é pensar na formação do que nós entendemos hoje como países. Tá? Esse processo vai se dar muito ligado àquela crise do feudalismo. Então, o que acontece? A partir do momento em que nós temos a crise do feudalismo, os senhores feudais, a própria igreja, a burguesia, elas não conseguem controlar a situação. Os senhores feudais não conseguem controlar os servos, não conseguem controlar aquelas revoltas de servos, não conseguem controlar a peste. A igreja vê, né, a crença das pessoas, muitas vezes, diminuir, ficando enfraquecida. A burguesia não consegue controlar os seus trabalhadores, né, que trabalham nas cidades. Então, a gente tem um processo de vácuo de poder. Há um vácuo de poder, e nesse vácuo de poder, os descendentes dos antigos reis, eles se aproveitam para centralizar o poder. É por isso que estabelece, nesse momento, um intenso jogo político entre estes reis e os outros atores, né? Principalmente os atores que têm algum tipo de poder. Tá? Por exemplo, a igreja ela vai apoiar a formação desses estados, porque a igreja via, né, no poder desses reis a chance dela se consolidar e se manter, né, consolidar ela já era, mas se manter como a grande instituição, a instituição mais forte naquele contexto, né, inclusive apoiando esses reis e justificando o poder desses reis. A nobreza ela também vai participar e vai apoiar essa formação dos Estados Nacionais, no seguinte sentido de que ela vai receber algo em troca. Porque a nobreza ela perdia espaço. A nobreza ela perdia poder. E ela perdia poder por quê? Porque ela teria que ceder a esses reis o poder local. Tá? Teria que ceder a esses reis aquele poder que ela tinha antes. Mas em troca desse poder que ela cede, ela vai receber privilégios, ou melhor, manter os privilégios que já tinha, e vai receber cargos. Isto é, quem é que governa esses estados liderados por esses novos reis? A nobreza e o clero. Isto é, os cargos que serão exercidos, né, ou seja, os cargos serão distribuídos nesses novos estados, serão executados pelos membros da igreja e pelos membros da nobreza. Tá? Então recebem cargos políticos em troca da manutenção dos seus privilégios. Nesse contexto todo, a burguesia acaba participando também. A burguesia ela faz parte do povo, ela não é nobre, ela está ali considerada como membro do terceiro estado também. Só que como ela detinha um poder econômico interessante, já que o comércio vinha se tornando nesse contexto a principal atividade econômica europeia, a burguesia ela é chamada nesse processo também, porque ela tinha dinheiro. Com isso, a burguesia, ela, além de pagar os impostos, ela vai fazer empréstimos para esses reis
né, para a montagem desse sistema todo, né, para a montagem de todo esse novo Estado, todo esse aparato necessário. Enquanto a maior parte da população, os camponeses, trabalhadores urbanos, sem nenhum tipo de expressividade política, vão ter que se adaptar a essas condições, né, continuando a sustentar toda aquela estrutura social existente desde a época do feudalismo. Bom, quais são as principais características desses novos estados, né? Como é que eu consigo definir o que é um Estado moderno? Então, o Estado moderno ele tem uma fronteira delimitada, ou seja, tem um espaço delimitado, né? Ou seja, você sabe quais são as fronteiras daquele Estado. Nós vamos ter um processo de unificação monetária, isso é, a criação de uma moeda única para aquele Estado. E isso é algo que a burguesia se beneficia. Que ao mesmo tempo que a burguesia ela vai fazer empréstimos, ela vai pagar os impostos, o que ela vai receber em troca? Ela vai receber em troca esse Estado se preocupando em melhorar as relações comerciais, para que essa burguesia possa crescer. Então a moeda única é um exemplo, né, já que agora facilitava as trocas, porque antes a troca era natural, ou cada feudo tinha uma moeda diferente. Nós temos uma unificação tributária também, unificação dos impostos, porque a partir daí nós teríamos impostos nacionais, o que, querendo ou não, beneficia a burguesia também. Apesar dela continuar pagando impostos, ela agora sabe quais são os impostos que ela tem que pagar. Porque antes, para ir de um lugar para o outro, um feudo para o outro, tinha que pagar impostos, passar por uma ponte tinha que pagar impostos. Agora não tem essa necessidade mais, existem os impostos nacionais. Lembrando que alguns impostos de dentro da propriedade ainda continuavam. Então os camponeses ainda, mesmo sem a servidão, ainda pagavam alguns impostos resquícios do sistema feudal. A criação de um exército nacional, permanente, profissional, é importante também para a proteção desse Estado, né? Então, profissionais, soldados pagos pelo Estado. Como eu já disse, manutenção dos privilégios da nobreza, né? A sociedade estamental ela continua existindo da mesma forma. Forma-se um corpo burocrático. O que é um corpo burocrático? O corpo burocrático são os funcionários do Estado. Esse Estado é muito pesado. O que é um Estado pesado? Com muitos funcionários. Então, para esse Estado funcionar, entendia-se que para esse Estado funcionar, precisava desses muitos funcionários. E quem são esses funcionários? Os membros do clero e da nobreza, sustentados pelo terceiro Estado. Nós tivemos também uma padronização, unificação de pesos e medidas. Cada Estado teria o seu sistema de peso e o seu sistema de medida, que é outro ponto que beneficia a burguesia também, facilita o comércio. E nós temos também a imposição de uma justiça real. Tá? Lembrando que impor uma justiça real não quer dizer que é uma justiça igual para todos. Ela ainda continuava beneficiando mais a nobreza e o clero, mas existia uma clareza desse processo de justiça. Bom, com o passar do tempo, os reis eles vão cada vez mais centralizando o seu poder. E esse poder absolutamente centralizado vai chegar num ponto de hipertrofiar. O processo de hipertrofia do poder vai levar ao que nós chamamos de absolutismo monárquico. O que é o absolutismo? É o poder absolutamente concentrado nas mãos dos reis. Os reis eles passam a representar o próprio Estado. Tá? Ou seja, nós temos um processo de personificação do Estado. O rei e o Estado se confundem. E nós vamos ter clareza disso, né, quando a gente pegar a frase do Luís XIV, L'État c'est moi. O Estado sou eu. Ou seja, ele e o Estado são a mesma coisa. O poder ele é tão concentrado nas mãos do rei que esse rei controla tudo e todos. Agora, é importante que vocês entendam que esse poder do rei, esse poder absoluto do rei, ele contava com o suporte da nobreza e do clero. O rei ele não podia ser absolutamente tirânico com a nobreza e com o clero. Porque se ele perdesse o apoio da nobreza e do clero, ele perderia esse poder. Ele era tirânico, sim, com a população em geral, né, com o terceiro Estado. Mas com a nobreza e com o clero, ele tinha que continuar negociando para manter esse poder. E aqueles reis mais habilidosos conseguiram manter o seu poder e governar de forma mais tranquila. Agora, esse absolutismo, para ele poder existir, ele precisou de uma sustentação filosófica. Né? Então, nós vamos ver o surgimento de várias teorias absolutistas, né? Algumas delas ligadas à igreja, outras não, que visavam justificar a existência do poder, né? E visavam explicar todo esse poder nas mãos dos reis. Né? Uma das principais referências quando nós pensamos essas teorias absolutistas, nós temos o Nicolau Maquiavel,
que vai escrever uma obra, né, que talvez seja a sua obra mais famosa, que é O Príncipe. E nessa obra, o Maquiavel ele visa justificar, mostrar, né, que a ética política ela é uma ética diferente da ética cristã. Né? Então, o que permeava a vida das pessoas, o dia a dia, era a ética cristã. Só que dentro da política, essa ética tinha que ser diferente. Porque haviam atitudes que os governantes precisavam ter para manter o poder e garantir o bem comum, que nem sempre se equivalia à ética cristã ou à ética das pessoas. Né? Então, por exemplo, se fosse para garantir o bem comum, e isso é importante entender que o Maquiavel está pensando no bem comum, se fosse para garantir o bem comum, esse governante podia inclusive usar da violência, podia inclusive matar o outro, desde que a morte deste um significasse o bem para todos os outros. Tá? Um grande exemplo disso é essa frase que está aí, né? A suprema obrigação do príncipe é o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Né? Ou seja, mesmo que você tenha que, se você quiser garantir a ordem do seu país, para isso você precisa derramar sangue, você pode fazer. O que leva algumas pessoas, né, a dizer que Maquiavel defendia o princípio dos fins justificam os meios. Ele nunca usou essa frase, tá? Mas muita gente tira essa ideia da concepção do Maquiavel. Outra teoria importante, absolutista, é a teoria do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, que vai escrever um livro chamado O Leviatã, tá? E nesse livro, o que o Thomas Hobbes vai fazer? Ele vai apresentar uma ideia de que antes da existência do Estado, os indivíduos viviam em estado de natureza. Tá? O que seria o estado de natureza? O estado de natureza seria um período em que não existiria regras, não existiam leis. Tá? Só que esse período era um período perigoso, porque o Hobbes considera o ser humano como alguém mau, egoísta, competitivo, cheio de vontades, e que esse ser humano, sem regras, sem alguém com poder, sem o estabelecimento das leis, são indivíduos que vivem em constante conflito. Né? O que leva ele a dizer, né, que o homem é o lobo do homem. Ele entende que esses constantes conflitos entre o ser humano e o estado de natureza levaria à eliminação do próprio homem, né, da sociedade. Ou seja, havia caminho para o caos. Então, Hobbes defendia, né, que havia existido um contrato social, né, ou seja, um contrato que é implícito, no qual os indivíduos eles vão abrindo mão da sua liberdade e abrindo mão, né, de alguns dos seus direitos em nome dos reis. Esses reis que tinham que garantir a proteção da sociedade, né, a segurança dela, o progresso dela, né, e só conseguiriam fazer isso se as pessoas abrissem mão dos seus direitos, abrissem mão da sua liberdade. Havia então uma troca, tá, no qual as pessoas se tornavam súditas desse rei para que esse rei garantisse a ordem, garantisse a segurança da sociedade. Né? Essa imagem aí é o frontispício do livro do Leviatã, né, a capa do livro dele. E a gente pode ver aqui a figura de um rei. A gente sabe que é um rei por causa da coroa, tá? Segurando nas suas mãos, né, o cetro, que é símbolo de poder, e a espada, que é o símbolo da força. Talvez não dê para vocês perceberem, mas o corpo dele é formado de pessoas. Então esse rei é maior e mais forte do que a cidade, né, para demonstrar essa ideia de poder, associado à espada, né, força, e o cetro, poder, e o conjunto de todos os seres humanos, de todos os homens, todos os indivíduos. Finalizamos essa questão das teorias pensando na teoria de Jean Bodin e de Jacques Bossuet, conhecida como teoria do direito divino dos reis. Então essa aqui é uma participação da igreja nesse processo de explicação, de justificação do poder dos reis, tá? E eles vão defender a ideia de que os reis eles eram representantes de Deus na Terra. Eles eram enviados de Deus na Terra. E como enviados de Deus na Terra, eles tinham uma relação com o divino, inclusive teriam poderes sobrenaturais. Nesse contexto todo, agir contra o rei era agir contra Deus. Né? Tem essa passagem aí da teoria do Jacques Bossuet. Os reis são enviados de Deus na Terra para cuidar de assuntos terrestres. Ir contra o rei é cometer um sacrilégio, ou seja, ir contra o rei é cometer um pecado. Esse controle que os reis exerciam na sociedade atingiu inclusive a economia. E esse controle econômico vai ficar conhecido como mercantilismo.
Tá? Mas antes da gente falar do mercantilismo, só reforçando aqui a questão da sociedade, a sociedade aqui continua como sociedade estamental, ou seja, aquela sociedade que não há mobilidade social. Tá? A burguesia não tem direitos políticos, a gente tem uma propagação da cultura escrita, o modo de vida feudal ele começa a mudar e há muita crítica sobre isso, tá? Mas nós temos uma nobreza absolutamente parasitária que vive às custas do Estado. Então, voltando a falar do mercantilismo, o mercantilismo ele vai ser uma política econômica ou políticas econômicas adotadas pelos Estados modernos. E a intenção do mercantilismo era garantir o fortalecimento desse Estado, o enriquecimento desse Estado, ao mesmo tempo que vai enriquecer a burguesia também. Por quê? Porque a burguesia vai ser a grande operadora desse processo. Qual que é o princípio básico do mercantilismo? Intervenção do Estado na economia. Os governos absolutistas, os reis absolutistas, controlam toda a economia, intervêm na economia. E nesse momento a burguesia precisa disso. Ela precisa e apoia essas ações, porque nesse momento a burguesia precisa do Estado. Okay? Inclusive vai ser com o apoio do Estado que nós temos o processo de expansão marítima, né, que vai acontecer primariamente em Portugal. O mercantilismo ele não era uma coisa única, né? Hoje nós chamamos de mercantilismo porque historiadores do século XIX vão olhar todas aquelas práticas e vão dizer, olha, são todas semelhantes. Mas cada Estado desenvolveu uma política diferente, mas apesar de elas serem diferentes, ela tinha algumas características semelhantes. Tá? Então, por exemplo, entre as práticas, nós tivemos o colonialismo, no qual países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda vão colonizar terras na América e estabelecer aquela relação de metrópole e colônia, né, no qual a metrópole vendia produtos manufaturados para a colônia, enquanto a colônia vendia produtos agrícolas para a metrópole. E a metrópole controla toda essa relação. Nós temos também a questão do metalismo, ou seja, todos esses estados queriam acumular metais, e nesse processo de acumulação de metais, eles vão buscar formas para isso, tá? Seja garantindo a venda de produtos seus para fora, seja buscando metais diretamente na América, como no caso da Espanha, seja buscando metais com trocas comerciais, como no caso de Portugal. E essa busca de metais é para garantir o quê? Uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Uma balança em superávit, com lucro, quando você vende mais e compra menos. Uma das formas para conseguir fazer isso é por meio do protecionismo alfandegário. E o que é o protecionismo alfandegário? É quando os países eles aumentam as taxas alfandegárias para fazer com que os produtos que vêm de fora fiquem mais caros. Nesta época especificamente, em alguns casos, alguns países chegam a proibir produtos estrangeiros para que seus produtos vendessem. E com isso, você evitar, né, de comprar mais do que vender. Entre os tipos de mercantilismo existentes, né, nós tivemos o praticado pela Espanha, que foi o bulionismo ou metalismo, que era buscar metais preciosos diretamente, né, no caso aí a América. Nós tivemos o colbertismo ou industrialismo, né, que foi quando o governo francês ele vai fazer investimentos em manufaturas de luxo para poder vender esses produtos e com isso fazer com que essa balança comercial fique favorável. O nome colbertismo é por causa do ministro das Finanças do Luís XIV, o Colbert. E nós tivemos o caso da Inglaterra também, o comercialismo, né, que o comercialismo da Inglaterra ele foi fazer com que os ingleses investissem na marinha mercante, fizesse com que a Inglaterra ela melhorasse o seu comércio. Com isso, a Inglaterra ela buscaria, né, daria um jeito de ter o controle da atividade comercial para o seu próprio país. Nesse contexto todo, nós tivemos os atos de navegação, né, que foi uma lei que foi aprovada em 1650, que impedia a entrada nos portos ingleses de navios estrangeiros, exceto navios que fossem dos próprios produtores. Isto é, só poderiam entrar nos portos ingleses navios ingleses ou do próprio produtor. Assim, a Inglaterra evitava os intermediários, fazendo com que a economia inglesa ou na economia inglesa entrassem produtos controlados pelos próprios ingleses ou pelos países produtores.